Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 12º episódio da segunda temporada do Coast to Coast Podcast. Eu sou a Clara Maria Oliveira e hoje comigo tenho o Igor Gonçalves para analisar a primeira semana da nova época da NBA. Ele que é jornalista do 00 e parte integrante do podcast da Funda 3. Bem-vindo, Igor. Deixa-me só referir que só te convidei porque tens o mesmo nome do meu gato que costuma estar aqui atrás, por isso é dois neste podcast. Pois eu sei, também já vi no teu Twitter que tens um gato com o meu nome e portanto faz todo sentido estar aqui presente. Agora, fora de brincadeira, estás pronto para falar um pouco da NBA? Sempre, sempre. Eu falar da NBA é sempre um prazer estar a falar com malta que gosta de NBA e malta que percebe. Portanto, será com certeza um gosto falar aqui um bocadinho da NBA. Então começamos pelos temas do episódio com a nobre rúbrica que nós vamos criar para este podcast, em que vou pedir ao convidado que vem a este episódio, neste caso tu, para escolher entre várias categorias os vencedores dos prémios da semana Coast to Coast. Eu depois também vou apostar os meus cêntimos em alguns protagonistas e outros que não são tão protagonistas, mais uns vilões desta semana. Igor, começas tu. Qual ou quais são os teus MVPs desta semana? Ora bem, portanto só para eu não me enganar, portanto é por equipa e por jogador, não é? Foi isso que nós combinamos. Muito bem. Por jogador, em vez de ir aos óbvios, portanto aos jogadores que têm estado em destaque, os Kevin Durant desta vida, eu decidi destacar aqui um jogador que eu acho que está a fazer um grande arranque de campeonato, de temporada. Obviamente isto está preso à questão dele estar em ano de contrato, portanto é um daqueles jogadores que acabou por não renovar, e falo de Miles Bridges, o jogador dos Charlotte Hornets, tem estado num nível altíssimo, ainda ontem frente aos Brooklyn Nets fez mais uma exibição estrondosa, foram, só para eu não me enganar, mais 32 pontos, ele já tinha feito 30 e tal pontos no jogo anterior, portanto tem estado em grande destaque, e eu gosto de ver isto. É um jogador que eu no ano passado apostei muito nele, ele teve um ano positivo, mas não um ano de explosão, e este ano sim parece que está a ter um ano de explosão, e portanto fica este meu destaque. Acho que está a ser um dos jogadores que me está mais a encantar neste arranque de temporada, portanto escolho a ele, até por fazer parte de uma equipa que está também a fazer um arranque de campeonato brutal, e fica então esse meu destaque a Miles Bridges, o extremo poste dos Charlotte Hornets. Eu ia falar dos Hornets mais à frente e vou falar porque estão mais à frente no meu guião, mas é sem dúvida um dos grandes destaques. Eu adoro Miles Bridges. Acho que às vezes as pessoas meteram-lhe um rótulo de que só sabia afundar, e ele sabe muito mais do que isso. Acho que a cada jogo exato, também ele aparece em muitos highlights, é mesmo, é como o Jamorant, é um highlight andante. Quando queremos ver bons momentos é quase vê-lo, é ele que ele faz quase sempre tudo bem. E este ano é como tu dizes, está a lutar por algo mais do que jogar, a tentar ter um contrato no final deste ano. Eu acho que vai correr bem, porque é um jogador que acho que qualquer equipa gostaria de ter. Mas e lança só para terminar, e lança um bocadinho já uma pré-candidatura ao prémio Most Improved Player, portanto acho que depois se ele obviamente não vai manter este nível, porque ele não vai lançar a 60% de todos os jogos, mas se mantiver um nível relativamente interessante, está aqui já um forte candidato a Most Improved, sem dúvida nenhuma. Concordo plenamente, nem tinha pensado nisso, mas faz todo o sentido. Eu, para MVP, coloquei um nome óbvio, porque já sabes que eu sou adepta dos Warriors, então tinha que falar em Stephen Curry, porque foram 31 pontos por jogo em 3 partidas, teve o primeiro triplo-duplo desde janeiro de 2016, o que não deixa de ser de relevo, e nos 2 jogos seguintes colocou 2 duplo-duplos e ainda disse que esteve a jogar como lixo. Será que este homem é humano ou só está a brincar connosco? Sim, está a fazer mais um arranque de temporada brutalíssimo, e é interessante ver que ele sozinho pode muito bem manter a equipa à tona até regressar o Klay Thompson, e depois, dependendo de como regressa o Klay Thompson, podemos estar a ver aqui uma equipa candidata a realmente mais do que aquilo que eu imaginava no início da temporada, rodeado de uma equipa interessante. Não é uma equipa a todos os níveis fortíssima, mas é uma equipa interessante, e fica esse destaque, muito bem escolhido o Stephen Curry.
E na equipa, quem é que tu escolheste como MVP da semana, digamos assim? Ora bem, eu por coerência teria de falar do Charlotte Hornets, mas como já falei um bocadinho, vou destacar aqui duas equipas que, uma delas em quem eu estava um bocadinho temeroso na temporada, que eram os Chicago Bulls, uma equipa que, para quem ouve o Afunda 3 sabe que eu fiquei com sérias dúvidas depois da construção daquele plantel. O que é certo é que a equipa leva 3 vitórias em 3 jogos, ainda que não tenha jogado bem esses 3 jogos, e o calendário também ajudou, porque já jogou aqui 2 vezes com Detroit, se não estou em erro, acho que a última foi com Detroit. Exatamente, jogou 2 vezes com Detroit. Exato. E isso também ajuda, mas não deixa de ser um arranque promissor de uma equipa que está um bocadinho em all-in também esta temporada, depois das aquisições do Vucevic na reta final da época passada e depois no verão do Lonzo, do Caruso e do DeRozan. E é um ano que é importantíssimo, porque é um ano de contrato para o Zach LaVine, e portanto gostei deste arranque, e queria só aqui muito rapidamente dar aqui uma nota aos Minnesota Timberwolves, que depois de anos e anos a arrancar, e ao final de 3 jogos já sabíamos que eles estavam fora da corrida, agora vão com 2 vitórias, e portanto fica também esta nota. É uma equipa que eu tenho algum interesse em ver, porque sou muito fã do Karl Anthony Towns e do D'Angelo Russell, portanto tenho alguma curiosidade. 2 vitórias e portanto fica também esta nota para este arranque promissor. São só 2 jogos, mas é melhor do que o que eles costumam fazer. Eu também coloquei o Chicago Bulls, porque são 3 vitórias em 3 jogos, como referiste. Eu tenho gostado muito de ver o link-up entre o Zach LaVine, o DeMar DeRozan, o Lonzo Ball e o Vucevic, porque parecem que já jogam juntos há bastantes anos. Há ali uma química que eu confesso não esperava ter tão cedo nesta temporada. Eu acho que o único problema que eu encontro nestes Bulls, e acho que vais concordar comigo, é quando eles se encontram naquela fase do small ball, não têm o mesmo fulgor ofensivo que têm quando estão a jogar com as peças principais, porque eles não têm nada, um banco que me dê muita confiança, porque tiras o Vucevic e tens o Troy Brown Jr., por exemplo, o Patrick Williams, acho que é um bom extremo, mas para jogar a poste ainda tem que cavalgar um pouco mais. Acho que é preciso mais peças para esta zona de terreno. O que é que achas? Eu já vi praticamente um jogo de todas as equipas, e dos Bulls é a única equipa que eu ainda não vi nenhum, porque também o calendário não foi particularmente atrativo para já. Olhando para aquilo que se vai dizendo e que se vai escrevendo, eles vão ser uma das equipas que poderá estar mais ativa no mercado buyout, e há aí com certeza alguns nomes que podem fazer algum sentido. Ainda assim, dar só esta nota que realmente, olhando para o plantel, foi uma construção um bocadinho estranha, porque realmente o 5 inicial nós olhamos e é realmente um 5 inicial interessante, e o banco tem o Caruso, que é um jogador também interessante, mas que não é um jogador propriamente de estar na segunda unidade a fazer 15 ou 20. E depois o resto do banco é um banco muito, muito pobre. Obviamente ainda falta aqui o Kobe White que está lesionado, mas é uma equipa, e essa era até uma das minhas dificuldades em perceber como é que estes Bulls iriam se manter dentro da Conferência Este, que este ano cresceu de qualidade. Daquilo que tu disseste sobre a conexão dos jogadores, acho que fica tudo muito mais fácil quando tens um jogador como o Lonzo Ball, que é Concordo como costumam dizer nos Estados Unidos, um glupice muito, muito interessante, e ajuda a que o DeMar DeRozan esteja a ter uma postura bastante permissiva no que diz respeito ao final de uma carreira onde ele foi sempre o jogador mais da sua equipa, seja nos Raptors, seja nos Spurs. É interessante ver que ele realmente aceitou aqui um papel mais secundário. O Vucevic tem estado um bocadinho aquém das expectativas, mas é um jogador também ofensivamente dominante, e depois tem o Zach LaVine, que para mim ofensivamente ofensivo puro, é um dos melhores jogadores da NBA, isso ajuda. Agora, olhando, esta é uma questão interessante, porque os Bulls tiveram dois adversários apenas até o momento, que são os Pistons e os Pelicans, e não foram testados ainda verdadeiramente. Portanto, estou curioso para ver agora o resto a próxima semana especificamente, onde teoricamente os jogos vão ser mais difíceis, e aí podemos tirar notas mais concretas sobre o que podem ser estes Chicago Bulls. Começam já contra os Raptors hoje, portanto é um jogo teoricamente mais difícil. E portanto estou muito curioso, e este será o primeiro jogo que eu vou ver, vai ser este jogo com os Raptors. É mesmo isso, acho que temos sempre quando estamos a comentar jogos na primeira semana, temos sempre
Eu acho que todos temos aquele sentimento de overreact. Acho que faz todo sentido. Quando um jogador faz um jogo extraordinário e principalmente nos rookies, que nós acho que mais à frente eu pelo menos vou falar de um desses nomes, eu confesso que posso estar a reagir um pouco a quente, porque isto pode mudar a qualquer momento e é só uma semana. Sim, nós mesmo no fundo vamos também fazer uma brincadeira neste podcast, vamos fazer as nossas overreactions à primeira semana, portanto é sempre das coisas mais engraçadas de fazer, porque realmente há overreactions e eu, por exemplo, que sou adepto dos Lakers há mais de 20 anos, estou um bocadinho habituado a isso, ou seja, ao final de 2 jogos nós já queríamos despedir tudo e agora ganhámos, já somos os melhores outra vez. E portanto, mas o bom da NBA é isto, é serem 82 jogos e a narrativa das equipas e dos jogadores muda com muita facilidade, porque numa semana tu podes passar de fazer 4 bons jogos da semana anterior e agora tens 4 onde não te correm tão bem e a coisa muda toda de figura, portanto é uma das coisas interessantes de se cobrir esse desporto ou esta liga que é a NBA, é um bocadinho isso, que é as coisas mudam com muita facilidade. E é isso que também nos faz apaixonar por este jogo. Se fosse tudo sempre igual, os mesmos protagonistas, não valia a pena. Mas acho que é isso mesmo que nos move. E acho que este é um bom ponto para a nossa surpresa da semana. E agora tens as tuas escolhas já aí quentinhas para dizeres. Sim, surpresa pela positiva, não é? Sim, Porque depois exatamente. vamos falar das decepções. Portanto, surpresa pela positiva, tenho aqui 2 equipas, ou uma equipa, que tem estado a surpreender-me não é surpreender-me, porque eu estava um bocadinho mais otimista do que a maioria sobre esta equipa, que são os Boston Celtics, que apesar de não terem um recorde por aí além, já lidaram com alguns problemas físicos, estão a lidar neste momento com a lesão do Jaylen Brown, ganharam o primeiro jogo ontem, acho eu, exatamente ontem, mas eu tenho gostado da equipa, acho que a equipa está mais ciente daquilo que tem, cada jogador está mais ciente do seu papel. No ano passado era mais difícil, porque havia ali mais peças e havia ali alguma confusão, qual é que era o papel do Marcus Smart, qual é que era o papel do Kemba Walker, Jaylen Brown, Jason Tatum, e agora a equipa parece mais estabilizada, ainda não conseguiu jogar com o 5 inicial os minutos todos, porque o Al Horford esteve com Covid, regressou agora recentemente do Covid, o próprio Jaylen Brown também teve Covid, e agora entretanto também teve uma lesão no joelho, vamos ver se joga hoje ou não, mas a equipa parece mais estabilizada, com o Marcus Smart como base, com uma dupla de jogadores interiores muito interessante, que é o Al Horford, que começou bastante bem a época nestes 2 jogos, o Robert Williams, e depois tem 2 super estrelas, e portanto, apesar de terem um recorde negativo neste momento, perderam 2 e ganharam 1, tem sido para mim uma surpresa, no sentido em que o jogo está a correr um bocadinho mais fluidamente do que acontecia nos anos anteriores, onde havia demasiada qualidade, e isso muitas vezes é bom. Neste caso não estava a ser bom, porque estava a ser um bocadinho mal gerida, e portanto fica esta nota para os Boston, que acho que vão ter uma época de recuperação depois do que aconteceu no ano passado. Eu acho que, como quase toda a gente esperava, o Dennis Schroeder está a demonstrar com alguns bons números que é mesmo uma peça para contarem com ele, porque depois de tudo o que aconteceu no ano passado, de ter recusado o contrato com os Lakers e ser quase obrigado, entre aspas, a ir para os Celtics por um valor muito mais baixo, acho que este ano ele está mesmo naquele modo de sobrevivência para o próximo ano, e acho que também está a ser um dos bons destaques. Ele que é uma das. Não sei se vai ser candidato, mas um dos melhores sexto homens desta equipa, que nos jogos tem sido titular até. Sim, bem dita a equipa que pode ter um jogador como Dennis Schroeder a sair do banco para 6º homem, portanto ele nesse papel será sempre um candidato a 6º homem. Neste jogo ele foi titular e fez um bom jogo, eu vi o jogo, fez de 18 ou 19 pontos, já não sei agora ao 18 certo, pontos, mas portanto é um jogador que realmente é bom. Qualquer equipa gosta de ter este jogador, e eu acho que no ano passado ele teve... foi-lhe colocado, ele próprio tentou assumir um papel demasiado
ou seja, depois de ter sido sexto homem nos OKC, ele queria mais, e a coisa estava a correr mais ou menos bem, ou seja, ele mesmo sendo titular estava claramente a ser o sexto homem, apesar de começar a titular, só que depois com as lesões do LeBron e do AD, a coisa recaiu muito sobre ele, as pessoas começaram a ter muitas expectativas, e depois quando começou a correr mal, ele também já não se conseguiu segurar, portanto gosto de o ver neste papel de sexto homem. Eu, para começar, coloquei um jogador que me surpreendeu, até porque, como se calhar sabes, e as pessoas que ouvem, eu gosto muito do draft e do college, e a minha maior surpresa esta semana foi mesmo a entrada do Chris Duarte na liga. Ele, que é o rookie mais velho na lottery desde Dikembe Mutombo, que ele tem 24 anos e estava pronto a jogar e a somar. Eu não sei como é que não, não acreditei mais cedo nele, porque teve a chance de titular e não podia ter demonstrado mais serviço. Ele está a ser mesmo aquela arma que todas as equipas querem ter agora na liga de 3 pontos. Ele recebe a bola e nem precisa de aviso, ele em qualquer ponto do campo, tem alguns onde lança melhor, mas está com 20,3 pontos de média e 46%, perdão, de 3. Eu acho que são números que são surpreendentes para um rookie. Sim, e já se dizia isso no draft, que ele era talvez o jogador mais NBA ready, porque ele fez os 4 anos de college, e é um jogador que para já tem tido muitos minutos, porque a equipa também tem poucas soluções, porque tem duas Está um peças hospital. lesionadas. Portanto, ele aproveitou bem. Estou curioso para ver agora quando regressar o LeVert vamos ver quando é que regressa o TJ Warren, qual é que será o papel dele. Acho que pode ser um sexto homem muito interessante para aquela equipa. Mas sim, estou contigo, e queria só destacar, já que destacaste o Franz Wagner dos Orlando Magic, também teve um início muito, muito interessante, aproveitou também a lesão do Gary Harris e do Jamal Kiki, está também a fazer um bom arranque. Um bocadinho a imagem, eu estou a encontrar algum paralelismo nestes dois jogadores. Um é mais velho que o outro, obviamente, mas ou seja, dois jogadores que entraram na NBA e não havia assim um grande hype. O Franz Wagner tinha um bocadinho mais, não fizeram propriamente grandes pré-temporadas e entraram na época a todo o gás, e os dois jogadores estão a fazer épocas muito, muito interessantes para já. Eu na equipa, que ainda não tinha falado, coloquei o Charlotte Hornets, como tinha dito primeiro, quando falaste de Miles Bridges, eu já tinha este coelho na cartola para falar do Charlotte Hornets, porque eu sabia que ia jogar tão bem, eu sabia que ia jogar bem, mas não tão bem, melhor assim. O LaMelo Ball, eu achava que ele ia sentir um pouco mais, ainda estamos muito, muito no início da temporada, mas ele não, eu acho que vai ser daqueles jogadores que não vai sentir a maldição do segundo ano da NBA, como se costuma dizer. Há sempre essa conversa quando algum jogador cai de rendimento de um ano para o outro, mas ele está num nível extraordinário. Os Hornets foi das equipas que eu mais vi 2 jogos completos, e eu fico, já depois do ano passado em que já vimos muito do LaMelo Ball, este ano cada vez que toca na bola ele pode fazer alguma coisa que nós não estamos à espera, e é isso que me está a fascinar nestes Hornets, que eu acho que acabam sempre por ser uma surpresa. Sim, e há uma coisa sobre o LaMelo Ball, que realmente tem estado a fazer números muito, muito bons, mas se olharmos para os minutos dele, não são propriamente muito altos, portanto estes números podem ser ainda maiores se ele jogar 33, 34 minutos de média, que é o normal para uma estrela de uma equipa. Estes números podem ser ainda melhores, mas não tem sido preciso, e portanto tem sido até uma gestão muito interessante do James Borrego. Curiosamente, os Hornets, e eu até tinha dito no podcast de arranque de temporada que nós fizemos, que era uma equipa que eu não estava tão com um hype tão grande, mas estão-me a provar errado, porque realmente tem aqui vitórias muito interessantes, e esta sobre os Nets foi bastante interessante. Já vamos falar dos Nets mais à frente. Eu acho que um jogador dos Hornets que me está a surpreender, porque não foi um jogador que nunca me chamou muita atenção, foi sempre um jogador do banco, a sair do banco, porque é o Ish Smith. Eu acho que ele encontrou um lugar ao sol em Charlotte. Tenho gostado bastante de ver, principalmente neste jogo com os Nets. Ele fez 15 pontos, 5 ressaltos e 4 assistências, com 47% de field goal. E eu acho que é mesmo daqueles jogadores que foi bem sacado, digamos assim, da cartola. Sim, o Smith tem isto, não é? Ou seja, é sempre aquele base de banca, a qualquer momento entra, e depois nunca sabemos o que é que vai ser. É como um melão, é como uma melancia, portanto tem muito essa curiosidade. E curiosamente nesse jogo o LaMelo Ball
acaba por jogar menos minutos que o normal, porque realmente o Ish Smith no último período apareceu muito bem e o James Borrego deu-lhe a confiança de fazer quase o último período todo. E a equipa é interessante, ainda tem algumas baixas. O Terry Rozier praticamente não contou ainda, só jogou um bocadinho do primeiro jogo e depois lesionou-se. Tem ali uma questão que eu estou curioso para ver como é que eles vão gerir, que é a questão do PJ Washington, que praticamente não tem contado e não tem tido o arranque de época que eu imaginei que ele pudesse ter. E portanto é uma equipa que já no ano passado foi uma das equipas que eu mais vi a nível de League Pass, e este ano com certeza será também. Já falámos do Miles Bridges, já falámos do Lamelo, e portanto acho que é uma equipa que quem for assim mais adepto casual, se puder ver jogos dos Charlotte Hornets vai gostar certamente. E depois ainda nos esquecemos que tem Gordon Hayward, que a qualquer momento é um jogador que já teve os seus melhores dias, mas eu ainda acredito que um dia vai explodir. Pelo menos é algo que eu gostava de ver, porque foi um jogador que me encantou quando estava no Jazz. Depois, quando foi para os Celtics, no primeiro jogo lesionou-se logo, e a partir daí quase que a carreira dele ficou mais morna, porque foi uma lesão arrasadora. Arrepiante, é a mesma palavra, a melhor palavra para descrever. Mas eu acho que é uma equipa jovem, porque também tem o Kelly Oubre, que no ano passado nos meus Warriors é melhor não comentar, mas este ano acho que com menos pressão nos Hornets tenho gostado de ver. E eu acho que é mesmo como tu disse, um adepto que queira ver jogos, se vir um dos Hornets, tem sempre motivo para sorrir, porque tem jogadores que sabem tratar muito bem a bola. Sim, e depois tem uma facilidade de criar highlights muito, muito fácil com o Lamelo e com o Miles Bridges e o Bobby P.J. Washington também. Portanto, tem ali, e tem um bocadinho de tudo, portanto é uma equipa muito, muito interessante de se ver. E para terminar estes prémios, Igor, qual foi a tua maior desilusão nesta semana? Eu só consegui escolher uma equipa neste prémio. Sim, eu tenho alguns jogadores que me têm desencantado um bocadinho, mas a equipa que me tem desiludido, não é desiludido no sentido de não achar que eles são candidatos a ganhar o título, mas não tenho particularmente gostado. São os Brooklyn Nets, são 2 derrotas em 3 jogos. Nesses 3 jogos, a única altura em que vimos realmente uma equipa candidata ao título foi na segunda parte do jogo contra os Philadelphia, onde eles estavam a perder por muito e conseguiram lá ir buscá-lo, mas depois tem uma derrota onde foram completamente massacrados pelos Bucks, e depois uma derrota também pesada contra os Hornets ontem no domingo. E portanto é uma equipa que não tenho particularmente gostado de ver. Obviamente quem tem Kevin Durant e James Harden, especialmente o Kevin Durant, vai estar sempre como uma das candidatas ao título, mas o jogo em si da equipa, a própria rotação tem sido um bocadinho estranha, por alguma razão. Ele tem jogado com 4 ou 5 jogadores grandes, alguns deles já claramente acabados. O Paul Millsap já não é um jogador da NBA, o Blake Griffin no LaMarcus Aldridge é jogo sim, jogo não, nunca sabemos o que é que vamos ter, porque são 2 jogadores que realmente fisicamente já estão muito, muito para lá do seu prime. Imaginei que com a lesão do Kyrie Irving pudéssemos ver Bruce Brown com mais minutos, só no domingo é que o vimos por causa de não jogar também o Blake Griffin. Portanto ainda está tudo um bocadinho estranho, depois há toda a questão do Kyrie, portanto não tem sido um arranque assim muito promissor para a equipa, que era apontada pela grande maioria como o principal candidato. Eu ainda mantenho essa minha opinião, mas não tem sido um início assim muito, muito auspicioso. Eu também tenho os Nets, claro, mas principalmente não pelo fulgor ofensivo que tem sempre, mas é como li várias pessoas a dizer e concordo plenamente, é a falta de vontade que eu vejo em jogadores defensivos. Por isso é que às vezes vemos eles até nem têm sofrido muitos pontos, por exemplo, contra os Hornets 111, contra os Philadelphia 76ers sofreram 109, onde sofreram mais foi contra os Bucks no jogo da entrega dos anéis, que sofreram 127, mas lá está, eu acho que o Claxton não é um poste para uma equipa que quer ser campeã, e é isso mesmo que peca nestes Brooklyn Nets, além desses jogadores que mencionaste, que eu acho que estão muitos furos abaixo, e eu acho que uma equipa que quer ser campeã tem que ter jogadores que tenham muita mais consistência, que não joguem dia sim, dia não, ou hoje jogo e daqui a um mês jogo outra vez. Acho que tem que ter uma base muito mais consistente, o que não tem neste momento, mas acho que com o tempo pode ter.
E também gostava de ver outro sangue novo, por exemplo, eles draftaram o Cam Jones, acho que é assim, que não me estou a recordar do nome. Cam Thomas, exato, O Cam Thomas, sim, Glasgow. o shooter, que ele acho que poderia dar aqui um pouco mais de. Poderia ter mais minutos, mas acho que o Steve Nash vai perceber um pouco mais à frente na temporada. Para já ainda está a ver um pouco as rotinas. Sim, tem sido um bocadinho isso. Ele tem brincado aqui um bocadinho com algumas questões de lineups. Há a questão realmente do Nick Claxton, que é um daqueles jogadores que é de quem o Twitter gosta muito, porque é realmente um jogador que em poucos minutos faz boas estatísticas, mas é um jogador a quem falta peso, é muito esguio, e viu-se, por exemplo, no jogo contra os Nets, o Giannis Antetokounmpo foi destruiu completamente, eles rapidamente tiveram que o tirar dentro da quadra, e portanto há aqui realmente um bocadinho isso, não é? Um bocadinho umas apalpadelas. Eu fiquei muito surpreendido com o Bruce Brown, que no ano passado fez uma época absolutamente tremenda, a jogar a poste no ataque e a jogar a base na defesa. Acho que foi realmente revelador, foi uma revelação aquilo que ele fez, e esta época começar logo 100 minutos foi estranho. Agora já jogou 27 logo assim, portanto ainda está um bocadinho às apalpadelas, e portanto é uma equipa que daqui a uma semana se calhar vamos estar a falar de uma equipa que deu 3 tareias a alguém e está tranquilamente no topo da Conferência Este, mas para já tem sido uma das exceções, tal como os Lakers, mas aí já se falou tanto que não precisamos propriamente de abordar tudo o que está a passar. Eu por acaso ia falar dos Lakers, mas é mesmo só para termos aqui mais um tema no podcast, porque também é uma das minhas desilusões, não posso deixar de referir, porque foi a única categoria onde eu não consegui escolher jogadores, por isso compensei com os Lakers. Uma parte de mim já estava à espera do desfecho que estamos a ver nestes Lakers, porque são muitos jogadores novos, há ali uma química a construir, muitos jogadores com egos que às vezes vão além do teto do pavilhão. E nunca pensei que a pressão que está a existir numa equipa que tem que vencer já fosse explodir tão cedo, porque vimos este episódio muito pouco feliz entre o Dwight Howard e o Anthony Davis, que ainda vamos perceber o porquê é que foi. Acho que ninguém tem ideia, brinca-se um pouco com aquele facto de termos a tabela do ranking dos 75, que afinal foram 76 melhores, mas é só brincadeiras. Mas a verdade é que tem uma vitória e 2 derrotas, e o regresso dos triunfos foi graças à lenda deste podcast que eu adoro, que é o Carmelo Anthony. Eu fico muito contente por ver a ter alguma preponderância numa equipa, e espero que a tenha nestes Lakers. O que eu acho é que não é nada por acaso, porque o Carmelo Anthony é fantástico. Sim, também eu cresci com o Carmelo Anthony, portanto sou também muito fã. Sobre os Lakers, eu já tinha dito que pelo menos até ao Natal não vou, nem que eles tivessem começado com 3-0 ou 5-0 ou a perderem 5-0 ou 0-5, eu ia criar grandes expectativas ou desilusões, porque acho que é uma equipa que claramente está construída para playoff, ou não é construída para playoff, mas está claramente construída para ser uma daquelas equipas que vai ter o pico nessa altura. Se vai chegar para ser campeão ou não, isso vamos ter de que ver na altura, mas é uma equipa claramente que está construída para isso, porque tanto o LeBron como o Russell Westbrook como o Anthony Davis são jogadores que normalmente precisam de uma rampa de lançamento um bocadinho longa. O LeBron nem tanto, mas o Anthony Davis e o Russell Westbrook especialmente precisam. E portanto, não é assim, dos 3 jogos, eu naturalmente vi todos os jogos, há momentos em que há ali minutos, 5, 6 minutos seguidos, onde realmente devemos-los a jogar e dizemos, não, eles vão ser campeões, não há como travar isto. E depois há momentos em que realmente nós dizemos, não, eles se calhar nem ao playoff vão. Portanto, é uma equipa que ainda está um bocadinho a aprender a jogar. Eles praticamente não jogaram na pré-temporada juntos, jogaram só uma parte, uma coisa assim qualquer. Agora tiveram um arranque de campeonato relativamente complicado, portanto começaram logo com os Warriors e com os Suns, portanto 2 testes complicados, e agora tiveram este jogo com os Grizzlies, que são uma boa equipa, e portanto só conseguiram ganhar mesmo porque o Ja Morant falhou um lance livre quando poderia ter empatado o jogo, e não portanto ele vai para a linha
com 3 lances livres, depois de uma falta, num triplo e falha um lance livre, portanto a equipa estava a perder por 3, ficou a perder por 2 e depois já não conseguiu recuperar, e portanto não tenho muitas dificuldades ainda a tirar conclusões, porque há momentos realmente nesta equipa, e a primeira parte do contra os Golden State Warriors aconteceu isso, o primeiro período contra os Memphis aconteceu isso, onde eu olho e digo assim, não, vai ser quase impossível alguém travá-los. E depois há momentos em que a equipa não está tão bem, e ontem vimos realmente isso, onde o Carmelo fechou o jogo no 5 inicial, no 5 de encerrar. E porquê? Porque estava a marcar triplos, e os Lakers precisam disso, e eles estão a experimentar, ou seja, por vezes é o Wayne Ellington, por vezes é Malik Monk, por vezes é Carmelo, portanto, eles ainda estão à procura de quem é que será essa peça. E depois faltam-lhes 3 jogadores da rotação, 3 jogadores importantes, que é o Ariza, o Horton Tucker e o Kendrick Nunn, e portanto tenho ainda algumas dificuldades em tirar grandes conclusões sobre esta equipa. É perfeitamente natural, eu apenas toquei nesse aspecto por causa daquele problema que houve no banco. Em relação ao problema, não tenho grandes. Foi claramente um jogo que não lhe estava. Aliás, uma fase do jogo que não lhe estava a correr nada bem. Há ali dois momentos defensivos onde há dois pick and rolls onde não há. O Dwight Howard não faz não dá ajuda, e portanto são 2 layups no sexto, e portanto o Anthony Davis chamou a atenção e ele reagiu, mas não dou grande atenção a isso. Já vi vários jogadores na NBA a discutirem uns com os outros, empurrões e não sei o quê. Já vi o LeBron James quase a pegar-se à porrada com o Baz em Miami, portanto não tenho grandes problemas, até porque realmente por todos os relatos a relação entre o Dwight Howard e o Anthony Davis é extremamente boa, e portanto não tenho grandes questões com isso, sinceramente. Acho que realmente é um sinal de que as coisas não estavam a correr bem, mas ontem já os vimos abraçados e portanto não dou grande importância a isso no cômputo geral total de uma época da NBA de 82 jogos. Exato, eu acho que foi mais claro que a internet não perdoa e claro, e os mídias e ainda por cima eles em Los Angeles, portanto tudo é analisado ao pormenor. Eu por acaso não estive atenta, mas já deve existir milhões de vídeos no YouTube a tentar perceber o que é que aconteceu, porque é que a que ângulo foi o agarrão e tudo, mas não ligo muito a isso. Agora, Igor, se me permites, passamos a mais um tema que marcou esta semana claramente, que foi a escolha dos 75 melhores jogadores da história da NBA, que passaram a 76 devido a um empate técnico. Eu não vou dizer todos os nomes porque isto já dava um episódio inteiro, mas já devem ter um pouco a noção da lista enquanto estou a ouvir este episódio. Eu pedi-te para escolher 3 jogadores que mereciam estar e, consequentemente, 3 que achavas que poderiam sair, por isso diz-nos tua justiça. Eu já sei que nos jogadores que podiam sair tiveste alguma dificuldade, eu também, não posso mentir, não consegui escolher os 3, mas podemos ter aqui uma boa discussão. Nós quando falamos de uma liga que está a cumprir 75 anos e é uma liga tão virada para o culto da superestrela, é muito difícil tirar jogadores desta lista. Há opiniões e obviamente há aqui muitos jogadores que eu infelizmente não tive a oportunidade de ver, jogadores da década de 40, de 50, de 60 e 70 eu não vi nenhum, vi os highlights normais que toda a gente viu, mas há aqui jogadores que realmente têm essa questão. Ainda assim, há aqui... assim, há sempre jogadores que nós gostaríamos de ver por gosto pessoal. Tirar jogadores é muito difícil para mim. Há aqui jogadores que eu consigo dizer que, se calhar, e os 2 nomes que eu cheguei aqui um bocadinho à conclusão foi o Dominic Wilkins, porque há 25 anos a NBA fez a lista dos 50 e ele não estava, e agora entrou na lista dos 75, e eu apesar do Dominic Wilkins ser um jogador de quem eu tinha uma paixão muito grande, porque realmente quando eu comecei a ver a NBA havia ainda muito aquelas imagens dos afundanços do Dominic Wilkins, ele é conhecido como o Human Highlight Reel, e portanto havia muito isso, mas se olharmos para a carreira dele, é um bocadinho uma carreira mais individualizada do que de coletivo, e a equipa nunca conseguiu propriamente ser finalista, nem liderar uma candidatura ao título, portanto era o único nome. Depois há aqui uma questão já muito antiga na NBA, que é uma das discussões mais históricas da NBA, que é a questão do Bill Walton, que é o pai do Luke Walton,
porque o Bill Walton era apontado e ele teve anos onde foi realmente dominador na década de 70, só que a carreira, ele foi campeão também, mas a carreira dele foi muito marcada pelas lesões. É uma carreira um bocadinho semelhante a quem começou a acompanhar mais tarde à do Yao Ming, onde quando ele estava em campo realmente era sim. Dominador e não havia grandes dúvidas que estava ali se calhar um dos 2, 3 melhores jogadores da NBA, só que estava sempre muito condicionada e portanto há sempre essa discussão nos Estados Unidos que o Bill Walton é um bocadinho sobrevalorizado, e depois é a questão do Damian Lillard, que é um jogador que realmente acho que toda a gente nesta altura gosta muito do Damian Lillard, é um jogador que eu gosto, mas que na minha opinião ele está na lista, não está? Estou aqui a fazer não, Damian Lillard acho que não está. Tá, é o 30º minuto. Sim, tá, exato. E portanto é um jogador que eu sinceramente, apesar de reconhecer todo o talento, acho que olhando para a carreira dele falta aqui substância, não é? E portanto era um jogador que eu se calhar também tirava. Tenho muitas dificuldades em tirar jogadores, mas se tivesse que tirar para meter 3 jogadores que eu quisesse lá meter, seriam esses 3. Os outros acho que é um bocadinho unânime que merecem lá estar todos. Acho que houve aí algumas questões com o Anthony Davis, mas acho que também merece lá estar porque realmente é um talento geracional e só mesmo ali alguns problemas físicos é que o estão a impedir de explodir para ser realmente um jogador absolutamente extraordinário. Eu, antes de referir os jogadores que coloquei para sair, tenho que mencionar que comecei a ver a NBA há 10 anos, mais ou menos, eu sou de 2000, por isso pouco vi. Eu nem o Michael Jordan vi, o que me custa bastante às vezes, porque eu sou uma grande fã de Michael Jordan, mas apenas vi pelo YouTube e pelo documentário The Last Dance. Pouco mais vi e sempre procurei ver vídeos sobre ele e tudo o que passou para trás. Gosto de ter algum conhecimento do passado da NBA, mas é só isso, é só highlights e pouco mais. Não tenho um conhecimento de quem viu os jogos ao vivo da NBA nesse período, quanto mais de 50, 60, por isso escolhi 2 jogadores de agora que eu provavelmente tiraria, que foi o Damian Lillard, porque eu percebo que ele seja fantástico, é um jogador que tem que já nos deu momentos fantásticos na liga com os lançamentos clutch, mas eu acho que ainda não demonstrou aquele punho de campeão para estar nesta lista. Eu acho que também estar nos Portland Trail Blazers não ajuda, porque sempre foram um franchise que eu não achei que fosse muito, muito bem gerido, e eu acho que era por isso que eu o tiraria. E também coloquei o Anthony Davis, ao contrário do que referiste. Eu adoro o Anthony Davis, mas era só porque acho que teria lugar talvez na próxima lista e ainda não agora. Eu acho que ele ainda vai dar um grande salto qualitativo para ser unânime nesta lista, mas ainda eu agora não o colocaria. E para entrar, Igor, que 3 jogadores é que mencionaste? Sim, para entrar temos sempre muitos jogadores que podiam entrar. Exato, não é? aqui é muito mais fácil a tarefa. Há para mim um que eu acho que tinha que estar nesta lista, que é o Dwight Howard. Obviamente, concordo. Quem começou a ver mais recente não tem esta noção, mas o Dwight Howard na reta final da primeira década dos anos 2000, ele era de longe o melhor posto da liga e era de longe um candidato a MVP e era absolutamente dominante e a equipa dos Orlando Magic, quando ele estava, era um bocadinho uma equipa moderna, porque tinham 4 atiradores à volta do Dwight Howard, portanto é um bocadinho aquilo que vemos agora muitas vezes, e era absolutamente, ele era dominante, ele tinha números assombrosos, ele ganhou 3 ou 4 ou 5, não sei agora de cabeça quantos, títulos de melhor ressaltador, jogadores com mais blocos, Defensive Player of the Year, portanto são muitos, e depois a cereja no topo do bolo foi aquele título nos Lakers, onde realmente ele já não foi o mais importante, e até houve séries nos playoffs onde ele nem jogou, mas pronto, teve esse momento final na reta final da carreira, e vamos ver, ainda pode ser campeão este ano também. Portanto, é um jogador que eu colocaria, acho que tinha que estar, na minha opinião, acho que é o único nome que eu digo assim, este tinha que estar. E depois há alguns nomes que podemos aqui discutir naturalmente, como o Manu Ginobili, acho que por tudo aquilo que ele representou e pela forma dele jogar poderia estar, tal como o Tony Parker, portanto os dois estão um bocadinho umbilicalmente ligados. Portanto esses 3 são os 3 nomes. Eu tinha visto mais um que entretanto me passou. Portanto, o Dwight Howard é para mim o principal, e depois eram realmente esses 2
E a questão do Klay Thompson, não é? O Klay Thompson até foi o mais vocal a dizer que deveria estar, e se calhar, sim, se calhar, eu não sei ao certo as votações, mas ele se calhar com certeza recebeu muitos votos, e portanto acho que sim, acho que tendo em conta aquilo que ele representou para a revolução do jogo e até para a nova geometria daquilo que é a quadra, acho que também tem um bom argumento para poder estar nessa lista. Até foi engraçado o facto de ele não estar, porque depois chegou ao balneário e o Draymond Green e o Stephen Curry chegaram ao pavilhão. E há outro, desculpa, okay. O outro nome que eu me estava a esquecer é o Pau Gasol. Logo a seguir ao Dwight Howard, do Pau Gasol, para mim, acho que tem uma carreira brilhante. Acho que as pessoas desvalorizam um bocadinho porque realmente ele foi ofuscado, entre aspas, por jogar com o Kobe Bryant, mas desengane-se quem acha que os Lakers poderiam ter sido campeões sem o Pau Gasol. E o Pau Gasol não só tem 2 títulos da NBA, tem inúmeros All-Stars e essas coisas todas. Foi também Rookie do ano, que é uma coisa que as pessoas por vezes não se lembram, e naquela fase inicial, quando ele estava nos Grizzlies, ele era um bocadinho a imagem do Kevin Love, ele era realmente um dominador, e portanto eu acho, se eu tivesse que colocar em ordem Dwight Howard e Pau Gasol e depois Klay Thompson, Manu Ginóbili e Tony Parker, acho que estes nomes têm alguns argumentos para poder estar. Mas era como eu estava a referir, o Klay Thompson chegou ao balneário dos Warriors e tinha uma camisola com o Thompson 77, quase como se fosse a referir que ele era o 77º na lista. Eu não o coloquei na minha lista porque poderia ser um pouco biased, porque foi um jogador que marcou a minha entrada na NBA e um dos grandes... Foi um dos jogadores que me fez ser dos Warriors, a par do Stephen Curry, e vou ser sempre grata por me ter feito apaixonar pelo jogo, e eu por isso não o coloquei aqui, porque acho que era um bocado óbvio, mas coloquei exatamente igual a ti, coloquei o Dwight Howard, e eu acho que senti que, principalmente quando fomos ver jogadores da nova era, deu-se pouca atenção aos jogadores defensivos. Viu-se muito poucos jogadores defensivos nas listas, e eu acho que era um ponto aqui a ressalvar. Também coloquei Manu Ginóbili porque foi um dos jogadores que eu mais gostei de ver, porque era um basquetebol básico, mas que era completamente extraordinário com o Popovich, em que ele era o 6º homem, e até revolucionou um pouco a maneira de pensar dos americanos, principalmente, na minha opinião, sobre os 6º homens, e pela Argentina nem se fala, mas estamos aqui a falar da NBA, e eu acho que merecia pelo menos uma menção honrosa. E o Pau Gasol, que para mim pouca gente fala, e tu referiste, e fiquei feliz por não ser uma das poucas a pensar que ele teve uma carreira fantástica na NBA, às vezes eu acho que é esquecida, porque nos últimos anos ele já não tinha o mesmo fulgor que tinha, e passou por várias equipas, esteve ali um pouco perdido, e até acabou agora a carreira no Barcelona. Mas ele foi Rookie do ano, 6 vezes All-Star e 2 vezes campeão, e teve preponderância gigante nos Lakers, que eu espero que muita gente vá ver vídeos, que se forem da minha idade principalmente, que não tenham visto com olhos de ver, que pesquisem, que vale muito a pena. Ele era um jogador extraordinário. Ele era muito da área pintada. Lá está, era um jogador grande que tinha... Ele agora, se ele surgisse agora, acho que ainda tinha mais preponderância do que o que tinha. Sim, ele surgisse agora, estava ao nível do Nikola Jokic, não tenho dúvidas nenhumas. Ele era aquilo que nós vimos, por exemplo, do Anthony Davis no primeiro ano. Houve ali muitos momentos onde fazia lembrar muito o Pau Gasol, e eu lembro-me de comentar isso até em podcasts. Aquele mid-range do Pau Gasol era lindo, era revolucionário para a forma de jogar dos Lakers, que poderiam, porque os Lakers com o Kobe Bryant pressionavam muito o cesto, e com o Pau Gasol tinham um jogador que podia abrir, e portanto acho que o Pau Gasol tinha um toque de bola muito, eu gostava muito, eu era muito fã, já era antes ele ir para os Lakers, então quando ele vai para os Lakers foi um bocadinho portanto eu quando começo a ver NBA foi no final dos anos 90, portanto, muito fã daqueles primeiros inícios. Depois tive ali uma fase onde desliguei um bocadinho, e quando o Pau Gasol regressa ou vai para os Lakers é quando eu faço o reclique um bocadinho na liga, e realmente em boa hora o fiz, porque o Pau Gasol foi tremendamente responsável por isso. E ele tinha uma ligação muito interessante com o Kobe Bryant. Certamente daqui a meia dúzia de meses, ou daqui a 1 ano ou 2, vamos ver a camisola dele a ser
retirada no Staples Center, tremendamente justo, e portanto o Pau Gasol é um dos nomes. Eu acho que o Pau Gasol e o Dwight Howard são os dois nomes que para mim poderiam ter estado nesta lista. Eu tenho muitas dificuldades, já disse, em tirar nomes. Eu também acho que é o mais complicado, é mesmo tirar nomes. E eu, falando ainda do Pau Gasol, eu fiquei ainda mais fã dele, digamos assim, quando li o livro do Kobe Bryant, que eu tenho aqui atrás, o Mamba Mentality, porque eu não tinha a mesma noção da ligação que os dois tinham, e foi aí que também fui ver mais vídeos para tentar perceber como é que eles se ligavam, porque às vezes quando se vê vídeos de forma casual não se percebe muito bem as ligações, como é que era a tática, como é que o Phil Jackson e os treinadores que se seguiram o fizeram, mas eu gostei muito de ver e é provavelmente um dos motivos pelo qual eu vejo mais o Pau Gasol como um dos bons nomes da NBA nos últimos tempos. Mas o Pau Gasol, só dar aqui um momento nerd, houve um bocadinho, portanto, toda a gente conhece o Phil Jackson por causa do ataque em triângulo, né, onde dá as decisões proporcionadas aos jogadores sempre partindo de triângulos dentro do campo, mas o Pau Gasol foi o jogador que revolucionou um bocadinho essa tática, porque até então o Phil Jackson nunca tinha tido um poste que jogasse tão bem a nível de passe, a nível de posicionamento. Ele tinha o Shaquille O'Neal, que era uma besta, mas nunca tinha tido um poste desse género, e portanto, exatamente, era um jogador mais dominante no físico, e o Pau Gasol era mais dominante na inteligência, no passe e no toque de bola, e portanto, quando o Phil Jackson recebe o Pau Gasol, vemos uma adaptação do triângulo, e para mim, para quem viu os Bulls e para quem viu os Lakers na primeira fase, para mim acho que o pico do triângulo foi ali, porque realmente ele tinha dois postes muito inteligentes a jogar, porque o Andrew Bynum também o era, mas o Pau Gasol estava acima disso e permitia-lhe fazer coisas bem diferentes e dar outro tipo de utilização ao Kobe Bryant, que continuava a fazer os seus números, mas se repararmos, os números do Kobe Bryant tornam-se mais eficientes nessa altura do que eram antigamente, e portanto tem muito a ver com a questão do Pau Gasol, mas isto foi só aqui uma parte mais nerd a nível de Lakers. O que eu agradeço, porque lá está, eu sou muito nova nestas andanças e cada vez menos nova, o que me custa às vezes, porque já quando eu penso que já vejo NBA há quase 10 anos, até me custa um bocadinho, mas já sinto que estou a crescer, não é? Mas é sempre isso, e agradeço esse momento. Mas era o que eu ia dizer, eu acho que para terminar este capítulo, eu acho que estas listas são um mero trampolins para a conversa, para ainda darmos mais mediatismo à NBA e estarmos aqui a falar disso, que eu acho que é o que eles querem, não é? Falou-se muito nas redes sociais. Os americanos adoram listas, adoram most, não sei o quê, e portanto... Comparar futebol com futebol americano, com basquete, eles misturam tudo para tentar dar valor aos seus. É sempre. É das coisas que eu às vezes me custa ver programas americanos, porque também gosto de ver as opiniões deles que seguem mais regularmente os desportos, para ter alguma ideia de se estou a ir para o caminho certo ou não. No meu pensamento às vezes gosto de ver, mas é muito isso que tu referiste, eles gostam de ter listas. Eles têm tudo, eles têm uma forma de analisar diferente da nossa. Nós olhamos mais para o conteúdo, olhamos mais para o que é feito dentro do campo, mesmo no futebol damos muito valor, e por isso é que até se diz, eu por exemplo não concordo com isso, mas até se diz que as pessoas querem ouvir falar de futebol e não querem as tricas. Eu pessoalmente sou o oposto, mas pronto, percebo o argumento, e portanto nos Estados Unidos já não é tanto isso, é mais o most dominant player, o best shooter, o best point guard, eles vão muito por aí, e é uma forma legítima deles criarem hype em torno daquilo que neste caso a liga da NBA. Igor, muito obrigado por este bocadinho. Eu espero que tenhas gostado de estar aqui nesta pequena, grande conversa que até se estendeu durante alguns minutos. E antes de terminarmos, eu gostava que tu expusesses o teu podcast, os teus podcasts, digamos assim, porque eu acho que a maior parte das pessoas que ouvem o Coast to Coast já devem conhecer o Afundando 3, principalmente, mas é o teu compromisso publicitário, acho que faz todo o sentido. Sim, temos, assim, para quem não sabe, eu sou jornalista do 00 já há alguns anos, e nos últimos
sei lá, 3, 4 anos, decidimos enverdar um bocadinho pelos podcasts, um bocadinho, não, bastante pelos podcasts. Temos vários podcasts do 00, alguns da minha responsabilidade, outros não, mas só para enumerar alguns, temos um que é um nosso baluarte, digamos assim, que é o Ataque Rápido, onde o Luís e o Lester analisam todas as semanas uma equipa diferente e um acontecimento diferente no futebol, e é um podcast que eu aconselho bastante. E depois temos um de futsal, que é o 5 para 4, onde criámos ali um nicho que não havia nada de futsal, havia só a zona técnica e havia só umas coisinhas, e nós já estávamos também muito fortes no futsal e portanto decidimos. Agora criámos um no futebol feminino, um bocadinho para seguir esse paralelismo, porque nós gostamos de dar voz a todo o tipo de desporto e a todo o tipo de modalidades. Temos o Afunda 3, que é dedicado ao basquetebol, com uma componente grande de NBA. Temos um podcast que é o Isto é Polémico, que é foi um bocadinho uma coisa que eu sempre gostei, que é as polémicas do futebol, e portanto foi um bocadinho forçado por aí. Eu sei que muitas pessoas não gostam, mas para mim, a questão polémica, a questão do conflito, entre aspas, para mim é muito atrativa, e portanto decidimos criar. E sempre que há mercado de transferências, temos também um podcast de mercado, chamamos-lhe o Mercado Flash, onde temos ali uma coisinha de 8 minutos a dar todas as novidades do dia a nível de mercado. E um meu novo amor, que é a Fantasy. Criámos um podcast que é o Mundo Fantasy. Começámos a receber muita informação de que havia muita gente a gostar de Fantasy. Criámos, para já ainda só nos focamos na Fantasy da Liga NOS, da Real Fever, mas vamos naturalmente expandir-nos para outros lados, e portanto temos ainda mais algumas ideias que podemos avançar no futuro, mas para já é isso que temos. O 00 já começa a ter uma rede de podcasts muito, muito interessante. Sem dúvida, eu costumo, sempre que posso ouço, não só um, mas vários, porque eu acho que eu que adoro ver vários desportos ao mesmo tempo, às vezes até demais, ao qual dou meia culpa, porque eu às vezes disperso demasiado, mas, mas principalmente o Fundo de Teresa que eu ouço mais, e principalmente agora com a nossa história do Fantasy, de NBA, ainda mais, acho que está a ser uma excelente plataforma para nos dar a conhecer a todos, para quem ainda não conhecia. E se quiserem estar atentos a ir às nossas redes sociais, porque temos posto algumas brincadeiras sobre os nossos jogadores. A mim, que acho que foste tu, não foste, que escolheste estar esse Haliburton antes de mim, não foste? É verdade. Eu já te disse que ele está disponível para ser trocado por qualquer... Aliás, todos os meus jogadores estão disponíveis para ser trocados. Eu sou um GM à LeBron. Exatamente, já estamos a fazer aqui tampering, se os outros estiverem a ouvir, é que não aconteceu nada disto, mas... Exato. Mas obrigado, Igor, foi mesmo aqui uma foi um prazer. Conversa. A NBA para mim é sempre uma coisa que eu adoro falar, e nem sempre é fácil encontrarmos, mesmo aqui na redação não há assim tanta gente, e portanto sempre que me convidam eu participo com todo o gosto. E obrigado a todos os nossos ouvintes. Voltamos para a semana com uma série nova que espero que apreciem. Vai ser um conteúdo completamente novo neste podcast. Mas até lá, subscrevam o canal do YouTube e deixem o vosso feedback. Até à próxima.